em seu nome, para esse estudo gracioso que nos deixaste aqui para a gente, para nosso aprendizado. Mestre, nós os pedimos que nos dê força, coragem, entendimento, para que possamos entender melhor tudo que for ensinado e pôr em prática, porque o nosso conhecimento não nos adianta nada se a gente não colocar ele em prática. Então, Mestre Jesus, nós vos pedimos que sempre continue nos abençoando a todos nós que estamos aqui presentes nesse nosso grupo online e também a todos os nossos familiares que estão em casa, que não estão participando, e todo ser humano da Terra, que ele possa abranger a todos nós. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo, e nós vos agradecemos por esse momento que nos está permitindo, e nós então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, e que assim seja. Mediunidade, o fenômeno. E eu coloquei algumas questões aqui que eu achei importante para a gente relembrar, sobre a expectativa nossa, né? A expectativa dos encarnados. Diz aqui que a gente às vezes quer comunicação, né? Quer fenômeno, quer coisa, quer assistir, às vezes até algum espetáculo, né? Quer mensagens de pessoas que já foram, né? E os médios também, né? Eles querem que através dele grandes comunicações se realizem e tal. Então a gente ainda está ligado muito a essa questão do eu. E o Alexandre estava tocando justamente nessa questão, né? Ele disse assim que a gente deseja realização generosa nos domínios da revelação superior, sonha com glória, gloriosas edificações sublimes, mas a gente esquece de corrigir a nossa mente, nossas atitudes, que é para a gente ter acesso e grandes realizações, a gente precisa ter uma base segura, né? Então não se reduz só esse desejo, mas a gente tem que construir alguma coisa, né? Não se reduz a fé simples, ele diz, né? A nossa promessa, que a gente vai às vezes num trabalho e fica entusiasmado e promete muita coisa, e aí a gente fica preso a essa questão do espetáculo, né? E esquece das realizações. Então, primeiro, a realização do reino interior, que esse exige trabalho, persistência, né? Buscar essa serenidade. Então, não é só com palavras que a gente vai erguer o templo da vida, da fé-vida. Então, tudo é preciso que seja obedeça a um plano, né? Que a gente se planeja, que a gente se dispõe ao trabalho, né? Com o equilíbrio necessário. Muito bem. Aí ele faz algumas perguntinhas aqui, né, para nós sobre essa questão das nossas necessidades, né, que a gente está sempre procurando, né, a clarividência, a clareaudiência. A gente ouve falar nos fenômenos mediúnicos, a gente quer que essas ocorrências também se reflitam em nós, mas aí ele faz algumas perguntas. Terão aprendido a ver e a ouvir, sobretudo a servir na esfera do trabalho cotidiano? Quer dizer, o que eu estou fazendo na vida prática, no dia a dia, para merecer que através de mim se revele grandes, né, grandes revelações se apresentem. Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem rumo às regiões superiores? Eu quero receber a comunicação de grandes espíritos, né, de espíritos de escola superiores, mas e os meus impulsos inferiores? Como é que tá? Como é que tá a minha mente? Como é que tá as minhas emoções?
E aí ele faz uma analogia. Deveria conferir a uma criança, a criança de 5 anos, direitos cabíveis a um adulto de meio século. Então ele faz aqui uma comparação conosco, né, como se nós fôssemos crianças. Nós ainda temos dificuldades, né, para poder fazer a comunicação mediúnica com essas com grandes comunicações, né, que a gente espera, porque só somos crianças ainda perante a esses planos. Então, se as leis, né, as leis nossa, né, as leis que nós criamos até, né, para a questão da criança, do bebê, do adolescente, como é que eles se conduzem, já estabelece esse limite. Imagine então com as leis imutáveis de Deus. Como é que se ela se colocasse à mercê dos nossos desejos desordenados da criatura? Então, há sem dúvida assim, muitas formas de prática mediúnica, muitos gêneros, mas é preciso que a gente tenha esse merecimento, e o merecimento é através do desenvolvimento, do trabalhar, né? Antes ele diz aqui, ó, urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências. A gente às vezes vai na casa espírita, como nós vimos naquele capítulo anterior lá, né? Cheio de exigências, cheio de... Mas eu venho aqui todo dia e não acontece de comunicação nenhuma, né? Ou a comunicação não vem, o que está acontecendo comigo, né? Estou a ponto de desistir, os espíritos superiores não me olham com bons olhos. Então, a gente não esquece de trabalhar o interior e desenvolver as tarefas aparentemente pequenininhas antes de vos inquietardes pelas grandes obras, né? A gente já quer chegar lá e ser recebido como alguém, né, de muita pompa, né, que já fez grandes realizações. A gente tem que começar do pequenininho. Colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Então, trabalhar mais a espiritualidade e deixar de comercializar a mediunidade. Porque a comercialização da mediunidade não é só aquela quando cobra em dinheiro lá para a pessoa receber, mas essa comercialização que a gente quer receber, né? Quer receber homenagens, né? Quer ser idolatrado, alguma coisa assim. Furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Então, nos melhorar. Então, nós somos... Aí ele diz assim, sobre o mundo espiritual e o mundo físico. Nós, coletivamente, nós não somos duas raças antagônicas, ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através da linha da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos. A única diferença que nos separa dos desencarnados é que nós temos um corpo físico, que nos limita. Então, só pelo... e as vibrações, né? Claro, as vibrações que nós emitimos, não só por estarmos encarnados, mas pelos pensamentos que... Mas o objetivo nosso é é o mesmo, né? Todos somos grandes, somos da família universal. E aí ele diz mais uma frase aqui, ó. Não julgueis que a morte de forma santifique o ser que a habitou. Às vezes a gente acha que a pessoa morreu, mudou tudo. Ela continua igualzinha, estava aqui na questão dos desejos, dos vícios, das qualidades. Então, quando se troca de residência, né, ela faz até uma comparação, né? Não muda a pessoa, né? Só troca de residência, né? Só trocou o habitat dele. Então, o raio, ela faz uma analogia, o raio de sol não se contamina com o contato do pântano.
Então, o corpo físico é só um vaso em uso durante algum tempo. E se o vaso está quebrado, não significa que nós nos redimimos, nós crescemos, né? Então, quer dizer, se o nosso corpo está enfermo, está com algumas dificuldades, não quer dizer que nós nos elevamos ou que se o desencarnou, mudou de estágios. Então, o espírito superior, né, o espírito encarnado que nos orienta, está sempre é um irmão, né, que está ali num grau um pouquinho mais elevado, que nos conduz, né? Mas nem sempre ele é superior, tão superior assim, né? A gente tem esse acesso. A desencarnação não expressa santificação, diz ele aqui. E a questão do corpo físico também, né? O corpo físico nosso e o corpo perispiritual, ele tem muitas semelhanças, muitas características parecidas, né? Principalmente nessa questão da vibração, né? Nós não somos tão diferentes assim. E nós devemos, então, perceber, né, que nós somos filhos de Deus, criaturas celestiais que verdadeiramente sois, diz ele. Aí ele faz uns puxõezinhos de orelha aqui em nós. Ó. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Será que isso se aplica mesmo? O Alexandre não está exagerando, né, na fala dele? Solicitais a luz, enquanto quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Aí eu fiquei assim, né? A gente reclama felicidade e fica semeando sempre sofrimentos. Como é que é isso, né? Na convivência com o próximo, na convivência familiar ou fora dela, né? Às vezes a gente espalha sofrimentos entre os nossos semelhantes e a gente quer ser feliz. Pedis amor incentivando a separação. Quantos de nós, né, pedimos amor, mas estamos sempre cobrando, sempre criticando, julgando, maltratando, né? Como é que a gente quer ser amado assim, né? Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. A gente vê isso no dia a dia, né? Não só nos trabalhos mediúnicos, aqui ele está falando sobre mediunidade, né? Que no trabalho mediúnico a gente vê, às vezes, a falta de fé no próprio médium, né? Não, eu não sei, acho que isso aí não é a comunicação mediúnica, é de mim mesmo, ou alguma vez ele duvida da comunicação que vem através dele, duvida dele mesmo, da capacidade que ele tem, né? Mas no dia a dia também a gente tem tanta falta de fé, tanta insegurança, tantos medos. Então a gente tem essa situação, né? Nós construímos dentro de nós a falta de fé em nós mesmos. E daí quer buscar a fé, né, de Deus. E a possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis, né? Comerciar, essa palavra ele usou mais de uma vez, né? A gente quer negociar sempre, né? Então, é imprescindível a edificação espiritual em nós primeiro. O problema da glória mediúnica não permanece em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Aquela divindade que está dentro de nós. É esse o nosso compromisso. É isso que nós... E aí ele lembra, né, que nós todos somos anjos em potencial, né? Nós estamos na sementinha. Né? Ele lembra aqui da bolota, que dali da sementinha vai formar um carvalho enorme, né? Então, da sementinha tem um carvalho ali guardadinho, que a gente às vezes nem percebe. Um punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã, né? Alguns sacos de trigo que você espalha pelo campo, né? Dá aquele enorme quantidade de trigo. O germe insignificante será em breves dias a ave poderosa, cortando embriões. Então, todos nós somos deuses, né? Então, estamos ainda, né, na sementinha.
né? Mas acreditemos no nosso potencial. Nós vamos ser uma grande árvore no futuro. E mediunidade constitui meio de comunicação. Então, ele é um meio, a porta, né? Como diz Jesus, a sua porta, alguém passar entre mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia? Olha o que ele diz pra gente aqui. Ó. Por que audácia incompreensível imagina a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito da verdade, que é o próprio Senhor? Por que a gente imagina que vai conseguir grandes realizações se nós não temos essa transformação em nós mesmos? Aí ela fala, ouvi-me, irmãos meus. Somente através, então, dessa prática da mediunidade mais sublimada é que nós vamos conseguir avançar, né? Viver as lições de Jesus, praticar o ensino de Jesus. Muito bem. Então, a gente às vezes usa a mediunidade como um mero instrumento de comunicação. Ele é um instrumento de comunicação, mas é um instrumento que, se bem utilizado, ele pode trazer assim grandes realizações, né, em benefício do próximo, em benefício de nós mesmos. Nós é que precisamos trabalhar essa questão. Uai, peraí, caiu aqui. Oi, filho. Oi. Por que será que caiu? Olá. Silenciou? Não, eu acho que eu apertei algum botãozinho diferente aqui e saí fora. Agora que eu voltei. Foi falha nossa aqui. Aproveitando esse intervalo, bom dia, dona Diva. Agora a senhora está com seu microfone. Odilon, seu áudio está fechado. Ah, olha só. É que eu voltei. Agora você voltou. Agora sim. Eu saí aqui sem querer, aí eu retornei. Aproveitando o intervalo agora, bom dia, dona Diva. Agora o seu microfone está aberto, dá para a senhora falar. Mas custei a entrar, custei a conseguir, menino. Mas é assim mesmo, a gente tá no aprendizado, né? Ai, não me deu raiva, porque me deu canseiro. É assim mesmo. Bom, muito bem. Do que nós falamos hoje, o que vocês têm a comentar? Algum comentário? Odilon, sobre mediunidade, Odilon, eu estudei muito pouco. Eu não tenho muito estudo sobre isso, não. Mas, na minha maneira de pensar, o médium, que ele tem conhecimento, tem amor, tem caridade, ele tem discernimento do que faz, tem desprendimento, ele tem capacidade de receber os espíritos mais evoluídos. Mas aquele que não tem, que tem um aprendizado e não os pratica, que não tem amor, não tem caridade, que tem egoísmo, que vai, às vezes, lá no centro só para se cuidar da doença, eu acho que ele recebe igual ele para baixo, né? Eu acho que pode ser assim, porque aquilo ali está capacitado para aquilo só, para baixo. Agora o outro, que tem mais conhecimento, já está mais capacitado para o outro mais evoluído. Eu acho que pode ser assim. Eu não tenho, esse aí é entendimento meu, não é que eu já vi falar nada, não. Tá certo. Alguém mais? Não, eu concordo com ela.
É isso mesmo, a gente... Eu, ah, desculpa. Não, pode falar. Mediunidade, todo mundo tem, a gente já sabe disso. Uns mais evoluídos, outros não, uns que realmente estudam para ampliar, né, a sua capacidade. E o problema está que eu entendi, com que finalidade, né, com que função. Aquele que quer chamar a atenção sobre si, né, em vez de ser em prol do outro, ele vai lá e quer assim, quem recebe mais, aí seria, vamos colocar assim, aquele médium que quer se autopromover, aparecer, e tem aquele outro que vai pro centro, vai para o grupo de estudo, se equilibra, se prepara para em prol do outro, igual a dona Diva falou. Dona Lalinha falou. Aí esse que é o desprendimento de si, mas só pensando no outro, esse médium, ele está numa evolução espiritual maior, porque ele não está pensando em si, né, no ego. Ele não tá, o ego dele não está maior do que ele. É o eu sou dentro dele, é a presença divina nele com o objetivo do outro. Aí sim, essa é a diferença, né? Que aqui todo mundo está aprendendo. A diferença está em que e para que você vai usar o dom que Deus te deu, né? Em que grau, em que função. É isso que eu entendo. É isso mesmo, também concordo. Concordo. Muito bem. O Orlando saiu? Não. O Orlando tá ali. Tá com o microfone fechado também. O Orlando tem muito a contribuir nessa questão da mediunidade, porque ele é um trabalhador das práticas mediúnicas há muitos anos, né, que ele faz. É que eu tô com uma visita aqui, Dilon. Que ele trabalha nessa área. Pegou uma visita, deixei ele na sala. Tá bom, não, tranquilo. Muito bem, então vamos para o capítulo 10 hoje, então, né? Capítulo 10, materialização. Vocês sabem o que é materialização? Não todos aqui sabem, conhecem? Já ouviram falar? Materialização, matéria. É o espírito se tornar o quê? Tangível, né? Se formar matéria. É o tal do que nós chamamos assim de fenômenos de efeitos físicos. Fenômenos de efeitos físicos. No início da doutrina espírita, existiu muitos fenômenos de efeitos físicos. Aliás, ela começou, né, com os fenômenos de efeitos físicos, que eram as mesas girantes. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, era como um espetáculo. Né? Na Europa e na França, que é onde nasceu a doutrina espírita, as mesas se movimentavam, as pessoas se reuniam, aquele costume de tomar um chazinho, né? Um chá e tal, em companhia das pessoas, e as mesas começaram a fazer ruído, a se movimentar, ia para o ar, e aquilo provocou, então, nas pessoas uma curiosidade. Mas eu não sabia a origem daquilo. Kardec é que depois começou a decodificar isso aí, a falar com as mesas, né? Interessante, não, a história, falar com as mesas, né? E falar, tem alguma inteligência por trás dessa atitude? Se tiver, dá duas batidas, se não tiver, dá uma batida. Então, através dessa comunicação assim, bem rudimentar, ele conseguiu, né, iniciar o trabalho de comunicação com o mundo espiritual. Depois veio a cestinha com lápis, que ela se movimentava e escrevia, daí veio a psicografia, a psicofonia, as mediunidades que nós temos hoje. Então as mesas se movimentavam. E o nosso estudo de hoje é também sobre essa questão, né, dos efeitos físicos. Então ali se materializavam alguns objetos, por exemplo, uma flor, um objeto que vinha às vezes lá do outro lado do mundo, se materializava, né? As pessoas poderiam perceber ela assim visualmente e tocar.
Então, a diferença da materialização para a mediunidade de evidência é que a materialização todos veem. Numa sessão de materialização, todos percebem, sente cheiro, toca naquele objeto, ou naquela pessoa, né, que é o espírito que está materializado. E na evidência, só o médium que tem essa capacidade de ver é que consegue perceber. Então, essa é a grande diferença. E esse capítulo 10, ele traz justamente a preparação para um trabalho desse. E o André Luiz, ele tinha se mostrado assim, interessado, né, em saber sobre materialização. Talvez ele tivesse ouvido de alguém sobre isso, e ele se interessou em saber como é que funcionava a questão da materialização. Então, Alexandre falou, olha, eu não trabalho nessa área, mas vamos encaminhar você para uma pessoa que tem esse trabalho, né? E você vai poder, então, participar de uma reunião dessa daí. E foram, né? Encontraram um grupo, né, de pessoas, de espíritos, que atuava nessa área de materialização. E eles se dirigiram à casa, uma casa comum, uma residência mesmo, onde ia se realizar esses trabalhos. E lá chegando, né, eles viram um grupo de pessoas que estavam lá para a realização do fenômeno, de desencarnados, que já estava lá há bastante tempo, se preparando. Interessante, né, a gente perceber que esses trabalhos mediúnicos, todos eles exigem uma preparação. E às vezes a gente chega ali em cima da hora, até meio atrasado e tal, no trabalho, e esquece que ali teve preparação assim bastante árdua mesmo, né? De horas, às vezes, de preparação dos benfeitores para a realização daquele trabalho. Então não é uma coisa assim, que acontece assim, de forma fortuita, assim, ela exige uma preparação de todos ali do plano espiritual. Então eles estavam sendo dirigidos ali pelo irmão Calimério, é o nome que ele deu à entidade que estava ajudando nesse trabalho de materialização. As materializações, os fenômenos de efeito físico, de uma forma geral, no começo da doutrina espírita, ela tinha uma função mais de trazer para nós a comprovação da existência do mundo espiritual. Era uma forma de nos tocar, né, de despertar, falar, nós estamos aqui, nós não morremos, nós existimos. Mas, além disso, como eles trabalham com um fluido, que é o fluido magnético, né, animal, fluido vital, que nós chamamos, esse fluido ele é utilizado também para curas, né, para enfermidades. Então, o trabalho de materialização, né, ele pode e muitas vezes é utilizado para curas, né, para os enfermos que ali vão buscando curar. Jesus provavelmente trabalhava muito, né, com esses fluidos, né, porque ele impunha as mãos e promovia a cura. Então, Jesus tinha essa capacidade, né, o tempo todo. E também na questão de aparições, né, teve uma vez que materializou ali os Elias, né, até Moisés, que até os discípulos ali queriam construir uma barraca para eles, né? Uma tenda, porque eles estavam se materializando ali, né? Então perceberam que era físico aquilo, todos viram a pessoa. E além disso, o próprio Jesus, né, se materializou. Depois que ele desencarnou, ele apareceu para os seus discípulos e para muitas outras pessoas fisicamente. E era materialização, não era
Ali às vezes fala em ressurreição, né? Que é a volta do espírito ao corpo, ao próprio corpo, mas não, ele era uma materialização ali. Bom, então essa parte da justificativa, o porquê da materialização, acho que fica bem claro, né? Ele é uma forma de a gente se perceber, né, a existência do mundo espiritual e também ele é utilizado para reposição de fluido vital naquelas pessoas que têm necessidades de utilização, curas e etc. Alguém já participou de fenômeno de materialização? Tem conhecimento ou não? Dessa aqui, não. Ele é um fenômeno raro hoje em dia. E nós vamos ver nesse capítulo que ele é raro e tem uma razão de ser. Pela dificuldade que tem para se realizar. Ela exige do mundo espiritual bastante trabalho, né? Então eles se organizam. Qualquer mudança ali no trabalho pode causar danos até mesmo para o médium. Danos fatais. Quer dizer, o médium pode vir a desencarnar. No trabalho de materialização. Já teve caso de trabalho de materialização, né, que sai o fluido da pessoa, que é uma espécie de uma névoa, o ambiente tem que estar escurecido, né, e às vezes coloca uma luzinha bem fraca, vermelha, por exemplo, e sai os fluidos do ouvido, da boca, do nariz, de todos os poros também sai, mas mais nessas partes, né, dos orifícios nossos. E esses fluidos, eles saem do médio e vão se formando, né, pela manipulação dos próprios espíritos, formam o corpo físico, formam a mão, formam o corpo inteiro, formam objetos. E caso, por exemplo, teve casos acidentais em que estava acontecendo o fenômeno de materialização e alguém sem querer tocou no interruptor de luz e acendeu a luz. E daí aquele ectoplasma ele volta repentinamente para o médium e causa danos físicos. Então teve caso de um médium que ficou internado até no hospital por 3 dias se recuperando de uma situação onde a luz, né, se fez ali por uma questão acidental e causou esse problema. Teve um outro caso que teve o ectoplasma voltou assim para o tórax, né, do médium, e ele ficou com uma mancha assim, no tórax por vários tempos, quase que permanente, durou vários anos aquela mancha. Então, como se tivesse queimado ali, né, e causou aquela mancha. Então, a materialização, ela exige um trabalho assim, de asepsia espiritual. Os espíritos ali vão ali, preparam todo o ambiente, ionizam ali, né? Ele usa esse termo, ionizam. Tem pequenos... Aqui ele narra assim, que tem pequenos instrumentos que coloca aqui e ficam soltando raios no ambiente ali para ionizar. E os espíritos que vão ali são espíritos extremamente preparados para isso. Não tem espíritos sofredores, nem espíritos em tratamento ali. Ali é feito o trabalho de efeitos físicos, materialização, só com espíritos de uma elevação maior, um pouco maior, né? O que estão ali, que não estão em elevação maior, são os encarnados, né, que comparecem. E que são necessários, né, para a fenomenalização, porque usa o ectoplasma do médium e precisa ter também assistência de encarnados. Mas eles fazem todo um trabalho com os desencarnados para poder eles ter condições de atuar ali. E também faz um trabalho no médium. Por exemplo, nesse caso aí, o médium que ia participar da materialização, eles fizeram um trabalho no estômago dele para apressar a digestão, né, e promover uma limpeza naquela parte ali para poder acontecer o trabalho, né? Então,
houve todo um trabalho de preparação até no próprio médico, na parte física dele, para que pudesse ter êxito no trabalho. E uma questão assim que chamou a atenção também é que no momento que ia acontecer, ia começar os trabalhos, né? Alguém veio assim, um espírito veio e falou para a equipe, olha, está chegando agora esqueci o nome da pessoa. E ele ingeriu muitos alcoólicos, né? Então, quer dizer, ele tomou muita bebida alcoólica e ele está chegando. E daí todos ficaram preocupados, falaram, nós temos que fazer alguma coisa, né? Não podemos impedir ele de entrar, mas a gente precisa trabalhar isso. Como é que nós vamos fazer para poder isolar ele, né? Para ele não ter influência aqui no nosso trabalho. E André Luiz observou que ele estava aparentemente normal, assim, né? Consciente, não demonstrava nenhum sinal de embriaguez. Ele falou, isso aí se engana. O volume de álcool que ele ingeriu, ele pode trazer grandes prejuízos aqui ao trabalho. E daí, então, aquele processo, né, onde ele observou um pouco mais, ele percebeu, então, que na pessoa realmente tinha a vibração dele estava numa vibração bastante diferente dos demais e que realmente poderia trazer prejuízo ao trabalho. Então, olha a importância, né, que tem um trabalho dessa natureza. Então, por isso que ele não é realizado hoje assim com tanta frequência, porque ele precisa de uma preparação muito maior por parte da espiritualidade e por nossa parte também, que nós também não contribuímos muito, né? Nós vamos lá, às vezes... Uma outra coisa que chama atenção também, durante que eles estavam já no processo de trabalho, né? E o ectoplasma já estava se movimentando. Ectoplasma é essa substância, né, que sai do corpo do médico e que forma a parte física, né? O médium, ele fica... o André Luiz, ele descreveu assim que o médium ficava como se tivesse desencarnado, o corpo do médium. Agora ele está consciente, o espírito, né, do plano espiritual. Então, nesse momento, ele perceberam assim, que os encarnados eles estavam com pensamentos assim, muito desequilibrantes ali para o momento. Alguém pensando assim, será quem que é que vai se materializar? Será que nós vamos ter... Ou será que eu vou poder tocar? Né? Algumas coisas assim, né? A pessoa, em vez de estar concentrada para o trabalho efetivamente, ela estava pensando outras coisas ali. E isso estava causando desequilíbrio no trabalho. Então, o que o Alexandre falou? André Luiz, você que já conhece bem da anatomia, né? Pensa firmemente no aparelho, né, fonador na garganta, com a laringe, faringe, toda aquela formação para que nós possamos fazer um trabalho aqui. E daí eles começaram a pensar, né, nesse aparelho, ele se formou materialmente, uma garganta, e o Alexandre então se manifestou ali e falou para que todos ouvissem, né, através daquele aparelho, né, fonador que eles criaram ali no momento. Ele falou, a paz do Senhor esteja com todos, meus irmãos. Necessitamos que, neste momento, para manter a sintonia, que vocês cantem. Veja bem, né? As pessoas ali encarnadas não conseguiam manter a atenção, né? A atenção mental ligada no trabalho, então ele solicitou que as pessoas cantassem. Né? Cantando, daí ele se ligava à música e poderia melhorar o ambiente espiritual ali. E aí todos passaram a cantar. Geralmente nos trabalhos, muitos trabalhos acontece esse tipo de coisa, né? As pessoas cantam, né? Para poder... Porque nós temos uma dificuldade enorme de concentração. Isso aí não é um privilégio de um e de outro, não. A maioria de nós tem dificuldade, né?
A gente está ali pensando no trabalho, de repente vem um outro pensamento que não tem nada a ver com aquilo ali, né? É totalmente distoante daquele momento. Algum comentário sobre até aqui o que nós comentamos? Alguém quer falar alguma coisa? Tá aberto. Sobre concentração, você falou certo, é difícil uma concentração. É difícil. Até um piado de um passarinho, você tira você do rumo. Você já observou? Sim. O passarinho, você usa o passarinho e aí já foge do seu ritmo que você estava nele. É muito difícil, a gente tem que ter muita... tentar demais a praticar a concentração, porque não é fácil, não. Concentração não é fácil. É privilégio de muito poucos, a concentração. A senhora falou do piado do passarinho, né? Se a gente se deixasse levar pelo piado do passarinho como uma música, né? Uma coisa assim, né? Mas a gente ouve piada do passarinho e já pensa em um monte de outras coisas que não tem nada a ver. Em vez de focar na beleza do cantar do passarinho, a gente já foca em outra coisa. Já pensa em outra coisa, Então, a dificuldade de concentração realmente é um grande desafio para todos nós. Por isso que a gente está sempre, dentro da doutrina espírita, né? Tem muitos estudos sobre essa questão da meditação, né? Para a gente poder treinar essa questão de se concentrar, né? Esvaziar o pensamento, né? A gente pensar outras coisas, né? Que tem a ver com aquele momento que nós estamos vivendo. Então, a concentração é um grande desafio mesmo para todos nós. Tem algum livro que ensina meditação? Nós temos cursos, né, voltados para isso. Tem um livro que chama, um livro apostila, né, Vibração, é o nome dele, que ele faz um estudo mais voltado para essa questão da concentração. Nós até fizemos um curso no ano passado, né, sobre... Eu lembro que ia fazer esse curso, mas eu não entrei nesse curso, porque eram 2 cursos, eu entrei só num. Só entrou num. Mas eu tenho os vídeos também, eu posso mandar para a senhora do curso. Opa, manda mesmo. Eu também quero. Eu mando na playlist, né? Que é a playlist, daí mando playlist, vocês podem fazer todo. Manda playlist que a gente acompanha onde está gravado, ele está gravado no YouTube. Está no YouTube, nós fizemos aqui. Participou uma equipe, né? Que nós fazemos aqui Parece que é 18 aulas, não é? 14, 18, parece que era 14 ou 18 aulas. Eu lembro mais ou menos. São 14 aulas, mas às vezes a gente aumenta um pouco mais, diminui, né? Depende do dia, né? Do tema que está sendo abordado. Agora eu lembrei, esse curso acho que já tem uns 2 anos. Né? Acho que eu ainda morava lá na chácara. Participou o Murilo, Alane, você estava dando curso. Todos. Cada 2 eu assisti um. Só assisti um. Então, ele está gravado, eu vou mandar a playlist. Né? Beleza, para nós. Bom demais para nós precisamos. Todo mundo precisa disso aí. Então, ele é bom para a gente exercitar essa questão, né, Ninguém aprende sozinho, Adilon. Os outros pensam assim, não preciso de ninguém para me ensinar que eu sei. Não, ninguém sabe tudo e ninguém aprende sozinho. Você aprende com a movimentação das pessoas. Uma pessoa que às vezes você pensa que não sabe nada, ela te ensina muito. E assim, você sempre está aprendendo. Você não aprende só com o sábio, não. Você aprende com aquele que não sabe também. E às vezes tem cada exemplo tão maravilhoso de pessoa que você pensa assim, que não sabe nada, às vezes analfabeto, não sabe nem escrever nem a letra O com a garrafa, como diz eles, e dá cada exemplo maravilhoso para a gente. Então, a gente tem que sempre estar aprendendo. Não aprende sozinho, não. Tem que ter alguém nos indicando. Isso mesmo.
Tudo. Alguém mais? Então, essa é a questão da materialização, eu fiz um resumo, né? O capítulo ele é bem grande, ele traz bastante detalhes dessa preparação que se faz no trabalho dessa ordem e as recomendações que ele traz aqui para que seja muito cuidadoso no trabalho, porque ele oferece riscos. Trabalho de efeitos físicos e no campo da materialização ele oferece risco. Mas nós temos fotos, né, imagens no YouTube de muitos trabalhos que se realizaram no passado sobre materialização. Hoje se realiza bem menos. Mas os trabalhos aqueles de cura, onde há efeitos físicos, tem aqueles médiums até, né? Ali também usa do mesmo princípio, que é o fluido vital. Fluido vital. Na época tinha duas revistas, uma chamava Cruzeiro e a outra Manchete. Manchete. Que registrou todas as materializações que acontecia, né? Era impressionante. O médium tinha que ficar, naquela época, não sei agora, né? Agora não acontece mais, não está tendo esse trabalho. Os médicos tinham que ficar dentro de uma grade, né? Para provar que não tinha nada de errado, né? Que não tinha nada de errado. E aí começava a liberar aquele ectoplasma, né? Que é tipo assim, uma espuma que saía do nariz, da boca, do ouvido. Ia formando a pessoa ali. Formava padre, freira, aqueles espíritos que se comunicavam ali através da materialização. Aí a materialização é uma coisa que o espírito se materializa e a gente vê ele. Todo mundo vê. Todos veem. Tem a mediunidade ou não tem, você está liberado para você ver. As outras mediunidades, não, elas são diferentes, né? O espírito se comunica, o médium ele tem que ter evidência para poder ver os espíritos. Ali, não. Ali é uma sala já apropriada, né? Fica tudo na penumbra e dali a pouco começa a aparecer os espíritos materializados. Materialização, um trabalho de efeito físico. A materialização, Orlando, capaz que era para aqueles Tomés da vida, né? Que não acreditava. Agora não está precisando mais. Aquela época é igual as mesas girantes também, né? De Allan Kardec, era uma época que necessitava para o povo acreditar, né? Agora não precisa mais. Assim não tinha codificado a doutrina espírita. Então, Allan Kardec, quem que era Allan Kardec? Allan Kardec era um cientista. E todo cientista, ele é praticamente materialista, porque ele só acredita naquilo que ele vê, que ele apalpa, né? Ele fala, por exemplo, que tem um livro, isso aqui é verdadeiro, é um livro. Então, para ele acreditar, teve que surgir esses fenômenos. Há quase 200 anos atrás não tinha a tecnologia que tem hoje, então ele não podia falar que era uma montagem. E hoje você vê uma coisa dessa, você fala assim, é uma montagem, isso aí é uma armação. Mas numa salinha simples, uma mesinha ali tosca, feita de madeira à mão, três adolescentes, porque eu acho que as médias eram 3 adolescentes, as irmãs Fox. Aí as mesas respondiam através de pancada. Aí ele ficou muito impressionado. Allan Kardec se impressionou de uma forma que não é possível. Ele olhava por baixo da mesa, olhava por cima, olhava ali a dependência, não tinha nada que provasse que aquilo ali era falso, era armação, né? De repente a mesa começou a flutuar também. Né? Dali em diante que os fenômenos começaram a se acentuar, né? Isso aconteceu realmente para poder haver a codificação da doutrina espírita. E aí teve que haver por quê? Por um cientista. O Allan Kardec era cientista, era pedagogo, era professor, era filósofo. Nossa, ele tinha várias... E lá na França, inclusive. Fosse aqui no Brasil, né, ainda podia falar, não, é tudo mentira, é falsificação, mas lá era difícil. Alguém falsificar alguma coisa ia para a cadeia, né? Então, dali em diante começou a surgir. Aí Allan Kardec, quando viu que era verdade mesmo,
como cientista, ele escreveu o primeiro livro, né? Que foi o Livro dos Espíritos. E, aliás, nós estamos estudando na sexta-feira, né? Quinta. Quinta-feira. Quinta-feira. Eu tomei a sua vez aí. Não, é quinta-feira. É só isso. É que a sexta antes era sexta, né? Agora a gente fala quinta. É quinta-feira às 19 horas. A minha comadre... Está quase terminando o Livro dos Espíritos? Está quase terminando. Não, nós estamos na metade. Nós estamos no número 499. O livro tem 1.019 perguntas e respostas. Mas tudo que você queira saber sobre espírito, sobre espiritismo, sobre comunicação, sobre tudo, sobre os ensinamentos de Jesus, está ali no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, eu já estudei um pouco dele, mas só o início do livro, e aí depois o curso parou, não sei por que eu parei do curso, não lembro mais. É uma oportunidade para a senhora estudar conosco. Eu vou entrar na quinta, então. Então, por isso que, de vez em quando, o Adriano fala assim, o Odilon mandou um link aqui, na quinta. Sempre. Eu vou entrar nele, então. É 8 horas também da noite? Agora nós estamos estudando o quê, Dilon? A pergunta de agora é... O que é? 8 horas da noite? Anjo da guarda. Hã? Anjo da guarda. Sim. Protetores e anjo da guarda. Nós estamos estudando. Liga 8 horas da noite? 8 horas aqui, horário nosso. Então tá. Na próxima quinta, se Deus quiser. Geralmente eu mando quase na hora do estudo, eu já mando o link. Então tá bom. Então, esse trabalho de materialização, ele surgiu então com esse objetivo, né, que o Orlando descreveu aí, de fazer a doutrina espírita mais evidente, né? E hoje não se usa mais, porque não há essa necessidade, né? Hoje é difícil a pessoa que não acredita na existência do mundo espiritual, né? Cada um do seu jeito, mas acredita. Então, isso aí não tem mais. Mas a matéria-prima do efeito físico, ela continua existindo. Todos nós temos. E nós continuamos usando ela de forma assim menos ostensiva, por exemplo, nos trabalhos de cura, principalmente, né? Esse fluido é o fluido magnético animal, que é derivado do fluido cósmico universal. E nós já falamos sobre isso, que tem no estudo no Livro dos Espíritos, lá no início, e na Gênesis também, de onde se deriva tudo que existe no universo, se deriva do fluido universal, né? Diz até que a fluido universal é a presença de Deus em todo lugar. Então nós estamos mergulhados no fluido universal, que é a presença de Deus. E a modificação desse fluido universal, ele dá origem a diversos outros elementos. E um desses elementos é o fluido vital, que nós chamamos, né, de fluido magnético animal, onde o Kardec falava. Ele dava o movimento da mesa. Hoje nós chamamos ectoplasma, né, que é aquela fumacinha, né, que a gente vê, né, que se torna tangível e tudo mais, que é o fluido vital mais condensado, né, mas continua sendo o fluido vital. E como todos nós temos essa capacidade, né, de ajudar na autocura e na cura do nosso próximo, através do passe, através dos trabalhos mediúnicos que são feitos, né? A gente pode movimentar, criar, gerar esses fluidos, contribuir para... E é utilizado também no mundo espiritual, né, em favor dos desencarnados. Tem desencarnados que precisam também desse fluido magnético animal, é uma forma de despertar eles. Os trabalhos mediúnicos chamam de choque anímico, né? Eles recebem aquela carga de fluido vital e aí eles despertam e se torna mais fácil a conversa deles com os mentores que ali estão para poder promover a cura. A cura e a recuperação daqueles espíritos. Então, ele ainda tem, ele tem assim, né? Sempre vai ter muita importância.
não é utilizado daquela outra forma, né? Que a gente era quase um espetáculo. Tinha sessões, por exemplo, que a pessoa colocava uma panela ali, né? Com parafina, né, ela derretida, e a parafina ali com a ectoplasma, ela se movimentava, formava a mão, formava a rosa, né, e tudo ali ficava materializado na parafina, né? Era uma forma de provar também. Nesse trabalho que foi realizado aqui, né, no capítulo 10, eles distribuíram flores para as pessoas, né, as pessoas sentiram o cheiro também, né, o aroma das flores, tudo para que as pessoas pudessem perceber a existência do mundo espiritual, né, e também como nós, no capítulo 28, Mecanismo da Mediunidade, tem um capítulo todo dedicado a esse que chama Efeitos Físicos. E ali foi um trabalho de cura, né, de cura de enfermos. E que também acontece essas manifestações de modificações materiais. Nosso tempo está terminando e falta menos de 1 minuto. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe. Vou fazer a oração aqui. E acho que não vai dar tempo de a gente nem se despedir. Acabei me perdendo um pouco aqui no horário. Não lava ela. Tem que lavar, porque aí sai pelo. Então tá. Graças a Deus, gratidão, Senhor, por mais esse momento de estudo. Que a vossa paz, o seu amor permaneça entre nós. Que esses ensinamentos possam nos tornar melhores. Que a gente cada dia nos melhore